Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano. Nós estamos lendo a Bíblia 365 de noite da SBB. Ela já tem um plano todo organizado e nós estamos seguindo o mesmo, que se consiste em nós lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Gente, eu me comprometo a estar aqui todos os dias junto com vocês, segurando nas suas mãos, lendo juntos esses trechos da Bíblia, e eles irão se formar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Você vai poder dizer: puxa, eu consegui ler a Bíblia inteira. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo, você consegue ouvir a voz de Deus. Então vem com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like, compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 102, nós vamos ler 2 Reis, capítulo 3, Isaías 54, Marcos, capítulo 13, a partir do verso 14. 2 Reis 3. O reinado de Jorão sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como o seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei. Sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminhos iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção, nem olharia para você. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor. Vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. A derrota de Moabe. Quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar contra eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada e, quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue. E disseram:
Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas, arrasaram as cidades, e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo e os entulharam. Taparam todas as fontes de água e cortaram todas as árvores frutíferas. Só que Aresete ficou com suas muralhas, mas os que atiravam com fundas a cercaram e atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir o caminho e chegar até o rei de Edom, porém não puderam. Então pegou o seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Vamos ler agora Isaías capítulo 54, o futuro glorioso de Sião. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo da sua habitação, não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida, e lançarei os seus alicerces sobre safiras, as suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas, e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecido em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também um destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Vamos ler agora Marcos capítulo 13, a partir do verso 14, a grande tribulação. Marcos 13, verso 14. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não estivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. A vinda do Filho do Homem, mas aqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A parábola da figueira, aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Então, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pessoal, não para, persevera. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!